Oi, gente, tudo bem? Coloquei lá, né, a pesquisa para saber se vocês queriam a receita da bolinha e foi 100%. Então, eu agradeço para quem respondeu lá na nossa pesquisa, lá no Instagram. Então, eu tô trazendo hoje aqui para vocês a receita dessa bolinha. Para fazer a bolinha de hoje, ó, temos aqui a azul, vermelha e a verde. Eu trouxe esses tons aqui, ó, de amarelo. Então, eu vou começar fazendo o miolinho com esse amarelo aqui mais escuro. Depois eu vou fazer esse aqui com esse aqui é quase branco, né? O off-white. Depois vou fazer esse tom aqui de marronzinho e vou finalizar com esse amarelo um pouquinho mais clarinho, tá? Então, essa vai ser a sequência. Além das linhas, então, o que que a gente vai precisar? A agulha, eu tô trabalhando aqui com A3 para fazer essa bolinha. A bolinha de isopor, a minha que já tá preparada, já lixei ela. Vai deixar a sua bolinha mais lisinha, sabe? Quando você encapar, não vai ficar aquela beiradinha né, a bordinha aqui da bolinha de isopor aparecendo. Essa daqui que eu tô trabalhando, ela é, ó, a de 40 milímetros. Opa, aqui, ó. Tá? Pode ser que você precise fazer uma adaptação na quantidade de pontos, dependendo da tensão do seu ponto. Se o seu ponto é mais apertado ou menos apertado que o meu. Então, eu vou fazer aqui de acordo com o que deu certo para minha tensão aqui de pontos, mas fique sabendo que talvez você tenha que dar uma mexidinha aí. O importante é você ir testando na sua bolinha, tá? E além disso, então, uma tesoura. Para esse tipo de trabalho, a gente não precisa do marcador de pontos, porque a gente vai fazendo a carreira, então não precisa marcar, tá? Então, a gente vai começar por essa daqui, vamos fazendo, a gente vai fazer metade da bolinha, a outra metade, e depois vai costurar ela juntando as duas metades, tá? É assim que ela é feita. Então, eu vou começar aqui, ó, você vai pegar o tom que você quer fazer, o começo aqui da sua bolinha. No meu caso, aqui vai ser esse amarelo. A gente vai fazer um anel mágico. E agora, dentro desse anel mágico, a gente vai ter que colocar 8 meios pontos altos. Para eu começar aqui, então, eu vou fazer duas correntinhas para ficar no lugar do meu primeiro meio ponto. Só que entre um meio ponto alto e outro, a gente vai fazer uma correntinha. Então, eu vou fazer mais uma aqui que vai ser um intervalo, tá? E aí, eu vou seguir fazendo mais 7 meio pontos altos aqui e sempre uma correntinha intercalando. Então, ó, terminei com uma correntinha, vou fechar aqui o anel um pouquinho e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar naquela correntinha, na terceira correntinha que a gente fez, que seria aqui desculpa, gente, na terceira correntinha não, na segunda correntinha, que seria oh, meu Deus, o ponto meio alto, né? Estaria representando ali o nosso primeiro meio ponto alto, tá? Finalizamos aqui, a gente pode cortar essa linha, puxar aqui. Se você quiser fazer o arremate perfeito aqui, pode fazer. A gente tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o arremate perfeito. Eu não vou fazer porque eu testei e eu não percebi diferença na minha peça. Como eu tava fazendo muitas bolinhas, gente, eu achei que era um tempo que
não eu ia perder fazendo e que no final, depois na peça pronta, não ia fazer diferença pra mim. Ó, nessas aqui eu não fiz o arremate perfeito, então eu acabei não fazendo. Mas se você quiser, pode fazer, porque ele facilita na hora de fazer a segunda parte. Mas como que eu fiz? A gente fez o arremate aqui, né? Vamos pegar, então, a segunda cor, que no meu caso aqui vai ser esse off-white. E aí, ó, o arremate tá aqui, eu vou colocar, a gente vai colocar a agulha nos meinhos aqui, tá? Entre onde a gente fez a correntinha, ó, não no ponto, tá bom? Então, o nosso arremate tá aqui, eu vou colocar um pontinho pra trás aqui, ó. Coloco a minha agulha, laço aqui a minha linha, esse restinho aqui, ó, da linha, eu passo aqui por cima e dou a laçada aqui, ó, e prendo ele pra cá. Aqui depois eu vou finalizar, a hora que a gente terminar essa carreira, eu vou finalizar aqui, tá? Então, essa carreira aqui que a gente vai fazer? Vamos fazer 2 correntinhas aqui também pra simbolizar aqui o nosso primeiro meio ponto alto, e aí nós vamos fazer mais um meio ponto alto nesse mesmo intervalo aqui. Pronto. Então, 2 meios pontos altos. Agora, aqui a gente não vai fazer a correntinha. Vou segurar bem apertadinho aqui o ponto, que eu finalizei, porque eu não arrematei. Eu vou arrematar depois. E já vou pro próximo intervalo e vou fazer 2 meio ponto altos no próximo intervalo. E vou repetir isso até o final da carreira, sem fazer a correntinha entre os intervalos, tá? 2 meios pontos altos em cada intervalo. Dei toda a volta aqui, sem fazer correntinha também, eu vou finalizar aqui na segunda correntinha da onde eu comecei, que seria o nosso primeiro meio ponto alto. Vou cortar aqui, puxar, e agora, como eu falei pra vocês, aqui, ó, vou só puxar mais aqui o anel mágico pra fechar bem. O que que eu faço aqui nesse primeiro aqui? Eu dou um nozinho duplo, eu sempre gosto de dar um nó triplo, né? Mas nesse caso aqui eu dou um nó duplo para não fazer volume na bolinha. E corto essa linha aqui menorzinha para não fazer volume na nossa bolinha. Então, ó, tá vendo como não aparece o arremate? Então, por isso que eu optei por não fazer. Mas se você quiser fazer, fique a sua, né, a sua escolha, fazer o arremate aqui na carreira anterior. Terminamos aqui a segunda carreira, porque, ó, se você não faz arremate, você tem que ficar segurando, porque senão ele desmancha. Então, se você acha que é mais difícil segurar aqui, então é bom você fazer o arremate, tá? Eu, como acabei fazendo bastante, gente, achei que era mais rápido fazer assim, então acabei fazendo desse jeito, tá? Para a terceira carreira, eu vou fazer com esse aqui, ó, que é a cor castanha. Ele é parece um caramelo, né? Um marronzinho clarinho. Então, mais uma vez, gente, eu vou contar aqui, ó, né? Eu finalizei nesse ponto aqui, eu vou pegar o ponto de trás. Vou colocar minha agulha aqui. Vou puxar, dar a laçada, passar a linha pra lá e prender ela aqui, igual eu fiz na outra carreira. Eu aperto bem aqui, ó. Ele já fica bem preso. E essa carreira vai ser uma carreira de pontos altos, tá? Não vai ser de meio ponto alto. Aqui, gente, que eu falei que vocês podem fazer
as adaptações, pode ser que vocês precisem fazer essa carreira de ponto alto também, ou essa que vai ser agora, em vez de fazer de ponto alto, fazer de meio ponto alto, dependendo do tamanho que for ficando na bolinha. Então, vocês têm que ir testando na bolinha de vocês, tá bom? Mas vamos lá, no meu caso aqui, ó, fiz 2 correntinhas para subir e vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo ponto aqui. No ponto aonde eu fiz o acabamento, aqui onde eu acabei, eu vou fazer um ponto alto só. Então, eu fiz 2 pontos altos no primeiro, 1 no segundo. Seguro bem aqui. No terceiro ponto, eu vou fazer 2 no mesmo. E vou seguindo essa sequência. 2 pontos altos num ponto, 1 sozinho no outro. 2 num ponto, 1 sozinho no outro. Até o final da carreira. Até dar toda a volta aqui, né? Chegando aqui, ó, a gente vai finalizar a carreira fazendo um ponto, né? Ó, fez 2, 1, a gente tinha começado com 2. Eu vou finalizar aqui na segunda correntinha, que é, né, como se fosse o primeiro ponto alto, e vou cortar aqui igual eu fiz nas outras carreiras. E aqui, mais uma vez, eu vou pegar agora na carreira de baixo, vou puxar bem aqui esse ponto e vou dar o meu nozinho duplo aqui, pra prender bem aqui, pra não ter perigo de soltar e desmanchar essa bolinha quando ela já estiver pendurada na árvore, né? Então, ó, por enquanto tá assim. Você pode medir aqui na sua bolinha. Ó, a gente tá quase na metade da bolinha, tá vendo? E agora a gente vai pra última carreira dessa metade, que é com essa cor aqui, que é um amarelinho um pouquinho mais clarinho do que esse aqui, ó. Que a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui novamente, ó, finalizei aqui, vou pegar o ponto de trás, vou começar da mesma maneira, lacei a minha linha, passo o final pra lá e prendo a linha. Agora, essa carreira, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar uma laçadinha só para começar, e a gente vai fazer nesse ponto mesmo, um meio ponto alto. A gente vai ignorar essa primeira laçadinha aqui, tá, gente? A gente conta a partir daqui, ó. Se você quiser colocar um marcador de carreira de ponto aqui, pode colocar. Porque a hora que a gente for fechar a carreira, a gente vai fechar nesse ponto aqui, vai ignorar essa laçadinha. E vamos seguir fazendo agora um meio ponto alto em cada ponto. Então, aqui, aonde eu finalizei a carreira. E vamos até o final.
Ó, finalizei aqui a carreira. Quando a gente tá fazendo a primeira metade, você vai cortar essa linha e vai arrematar. Eu já fiz a primeira metade aqui, ó. Já arrematei, tá vendo? Já arrematei todas as partes aqui, ó. Inclusive essa daqui, tá? Essa linha daqui, a última, eu faço o arremate. Porque aqui vai fazer diferença. Quando eu tô fazendo a segunda metade, daí não. Aí eu vou só amarrar essa carreira aqui anterior. Inclusive, antes de cortar aqui, ó, eu pego essa pontinha e dou um nozinho aqui também, pra não ter perigo de soltar esse que eu acabei de prender aqui. E aí, eu posso cortar os 3 agora. E aqui, gente, é a hora de você medir na bolinha. Ela vai ficar bem justinha, tá? Ó. Vai ficar bem justinha, por isso que não pode fazer os nozinhos muito grandes, né? Por isso que eu não fiz 3 nozinhos, porque senão ele vai aparecer. E aí, a gente vai fazer agora a última parte aqui, juntando essas duas metades. Por isso que eu falei pra você que se você precisar, pode ser que você tenha que fazer um ajuste aqui, fazer uma carreira de meio ponto alto, né? Meio ponto alto não. Fazer essa carreira aqui, por exemplo, de ponto alto, ao invés de fazer meio ponto alto, dependendo de como for pra você ajustar aqui no tamanho da sua bolinha, tá? Ou fazer uma carreira a mais, enfim. Eu testei e esse foi o que deu certo aqui na minha bolinha. Se eu fizesse uma carreira, mais uma carreira, ficou muito frouxo. Então, eu preferi fazer assim, mais justinho. E aí, na hora de costurar, eu fui apertando. E aí, como é que a gente começa a costurar? Então, olha só. A gente vai... Lembra que eu falei que a gente vai ignorar essa correntinha que a gente fez, a gente vai começar por aqui, ó. Então, a gente vai pegar... Opa! O primeiro ponto daqui, ó, primeiro ponto de um lado, eu vou tirar da bolinha só pra facilitar. E aqui a gente vai pegar o arremate aqui, ó, e vamos pegar o primeiro ponto do outro lado. Laça a linha e faz um ponto baixíssimo. Pra facilitar, nesse começo, quando você tá sem a bolinha, dá até pra fazer assim, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver bem direitinho. Então, você vai pegar, ó, o ponto de um lado da bolinha, o ponto do outro, e vai fazer um meio ponto, ou um ponto baixíssimo. Então, como que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, um tanto aqui de pontos, uns 5, 6 pontos, só pra dar uma segurada aqui. E aqui, claro, gente, tem que estar o mesmo número de pontos, né? De uma metade, das duas metades, vamos dizer assim. E aí, depois que eu fiz um tanto, dá pra fazer mais um pouquinho. Aí, eu ponho a bolinha aqui e aí eu vou fazendo com a bolinha. E aí, a gente vai ajustando a bolinha, tá? Então, ó, costurei aqui, né, um pouco. Acho que já tá suficiente aqui. Aí, a gente vai colocar a bolinha aqui no meio. Vestir aqui a nossa bolinha. E agora, gente, a gente tem que ir dando umas puxadinhas, tá? Peraí que não vestiu certinho aqui. Conforme você vai fazendo, ela vai fechando, vai ficando melhor. Ó. Então, aqui, ó, você vai pegar de um lado
e do outro. Puxou. E puxa aqui. E vai fazendo. Dá pra fazer, tipo, 2 pontinhos e puxar. Eu fiz isso, deu certo. Vai depender da linha que você tá fazendo. Porque se é uma linha que arrebenta, daí é melhor você fazendo ponto a ponto. Mas, ó, você consegue fazer, tipo, uns 3 pontinhos. Opa, peguei metade do ponto. Presta atenção pra não pegar metade. E aí, você fecha aqui, ó, a bolinha. E vai fazendo isso até o final. Aqui no finalzinho, ele é mais difícil, porque você tem que ver, gente, por causa dos arremates e tal. Mas, ó, é só você... Opa, peraí que não fechou aqui direito. Quando não fecha assim, a gente dá uma puxadinha. E vem puxando, puxando, puxando até fechar. Aí, pra não ficar aparecendo aqui, ó. E aí, gente, é só fazer um arremate aqui, né, um ponto baixíssimo, cortar aqui essa linha e depois fazer um arremate aqui. Como eu colei isso daqui, eu fiz um arremate aqui com a agulha de tapeceiro, dei um nozinho, coloquei essa linha pra dentro, depois cortei, e aqui eu colei esse negócio com cola quente. Se você quiser fazer a argolinha aqui pra pendurar com o fiozinho aqui, a gente tem um outro vídeo aqui no canal que a gente ensina a fazer a bola maior, em que a gente ensina fazer essa argolinha pra pendurar. E aí, ó, nossa bolinha ficou assim. Bom, gente, então é isso. A receita aqui da nossa bolinha tá pronta. É uma receita fácil e rápida de fazer. Dá pra vocês fazerem aí bastante bolinhas agora pro Natal. Seja pra enfeitar a árvore de vocês ou pra dar de presente. O bom dessa bolinha é que, como ela tem isopor dentro, ela não quebra. Então, pra quem tem criança em casa ou gatinhos, como eu, né? É uma ótima opção, porque mesmo que eles brinquem com a árvore, não vai quebrar. Então, o seu Natal está seguro com essas bolinhas. Sem contar, gente, que você tá dando aí um toque, né, de artesanato pro seu Natal. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo os nossos vídeos das outras bolas que a gente tem, ensinando a fazer essas outras bolas que a gente tem de Natal, que são vídeos do ano passado, mas que eu acho que também super combina com essa época do ano. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês conseguiram fazer. Se ficou alguma dúvida, a gente volta aqui e explica em outro vídeo. Se for preciso, eu gravo outro vídeo pra vocês, né, pra explicar, tirar a dúvida pra vocês. Se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. E obrigada por assistir esse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!